Comigo no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial à audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais ao vivo. O Guto chegou já me corrigindo. Eu falei que só temos 3 projetos amanhã, acertei. Falei que os 3 seriam do Brinquinho, mas eu me enganei por causa do assunto. Tem um projeto da Carol Ribeiro, né, o Guto? Sim. Que ela quer colocar a frase socorro, assalto, para que o motorista de ônibus possa, no letreiro, é isso? Exatamente. Aquele letreiro avisar a população. Exatamente. Eu pedi socorro, né, às forças policiais. Eu sempre soube que os taxistas e os motoristas de ônibus tinham códigos, né? Para avisar a polícia, viaturas da polícia. Ou né? algum outro colega, né? Outro colega de ônibus ou de táxi, né? Agora são 3 projetos. Dia do Pedal Solidário, do Maurício Brinquinho. O que é? Bicicleta, né? E projeto Escola Segura. Rapaz, dá a entender que essa sessão é para não votar nada, né? Não, é para votar os itens que estão na pauta, né? Só. Vou dar boa noite pro Marcelo Lousada. Boa noite, Marcelo. A gente percebe que o clima ficou bastante pesado. Não vou falar nem tenso, né? O tenso é quando você está com raiva, ou com medo, alguma coisa. Ficou pesado pelas circunstâncias com as quais as coisas, como as coisas aconteceram. Né? Me permitam um testemunho. Há 40 anos que eu acompanho sessões da Câmara, desde 1982. Eu nunca vi um discurso na tribuna, que nem o Miguel Martello fez ontem, abordando a disputa pela presidência da Câmara. Nunca, é inédito. Nunca aconteceu. Porque a disputa pela presidência da Câmara sempre foi de bastidores. Bastidores. Agora foi por microfone. E carregado de emoção. De emoção. O Martello estava emocionado. Chateado, dava para perceber. Então, por isso que eu falo que o clima na Câmara não está tenso. Não percebo. Não. Agora, o que eu acho que está pesado pelas circunstâncias como as coisas aconteceram. O Martello foi traído. Vamos falar o português bem claro. Ele foi traído e deu nome, né, a quem o traiu. Ele deu nome ao Eduardo Soutur. Então, eu quero ver a hora que os dois se encontrarem. Só quero ver. Ou não quero ver, sei lá. Pedro, mas chega dia 25, não chega dia 15, mas dia 15 provavelmente as coisas se resolvam para um lado ou para o outro, e aí acho que tende a se amainar. Eu não sei, por exemplo, ontem surgiu a possível candidatura da Vanessa Jesus. O Guti vai ficar entre a cruz e a espada, porque entre americano e Jesus, agora, ele quer deixar isso para 2024. Então, não sei não, é capaz de surgir um terceiro nome. Já até imaginei, Guto e amigos, pode surgir 3 candidaturas ou 3 chapas. Pode ser também. Vai vendo. Pode ser. Vai vendo. Tem pouco menos de um mês, né? Eleição no dia 15 de dezembro. E a Márcia acabou de sair daqui e já está ali na audiência do Radar de Notícias. Um abraço para a Márcia. Obrigado. Aliás, a Márcia, que é uma vereadora que trata muito da questão da saúde, e fazer um registro aqui, eu encontrei ontem com o Dr. Valderico, ele que é um pediatra, atua na rede particular e também na rede pública, e fiquei bastante feliz de saber que ele atua na rede pública. Eu não conhecia, foi uma consulta para o meu filho. Há vários bons médicos. Não, excelente, excelente pelo tratamento, pelo esclarecimento, pela atenção principalmente, porque muitas vezes falta ao profissional de saúde, o médico, ou até um enfermeiro, a atenção, você ter a paciência de explicar, até esgotar, né, as dúvidas que a pessoa tem ali naquele momento, né? E ele atende também na UBS dos Morros, é pediatra, e estava contando um pouco do dia a dia dele. Às vezes ele é pediatra, mas às vezes não tem o clínico geral, ele tem que atender o adulto, e atende criança, atende adulto, e assim vai indo, né? Bom, parabéns para os profissionais de saúde que realmente têm esse compromisso com a sociedade. Você me lembrou uma vez que o então vereador Fantasini foi no HMO, aí ele reclamou que foi atendido por um ginecologista. É médico também, cara. O doutor Valderico estava contando, ele estava atendendo criança, adulto, e ele conhece toda essa turma aí, o doutor Sérgio Iglesias, o Ricardo Rui, o Eduardo Carneiro, o doutor Zé Mário. A gente acabou que a consulta demorou muito, porque começamos a bater papo lá e... Você sabe que existe aquela piada entre os médicos, né, que o ortopedista não é médico, né? Não sabia, não conhecia. Por causa do Lídio Toledo, da seleção brasileira. O que houve e tal? O cara fizesse com um jogador, estava com princípio de infarto. Falou, gente, não sei, precisa ver um médico, eu sou ortopedista. Boa. O ortopedista é mais mecânico que... E por falar em seleção, né? A seleção brasileira estreia na quinta, mas hoje algumas zebras aí. A Argentina
perdendo para a Arábia Saudita, muita gente comemorando, a gente conversava do bastidor, eu não comemoro, não. Eu não comemoro, não. Comemoro vitórias, derrotas. Eu gosto de ver um jogo bonito. Eu vi... Hoje a França jogou muito bem, um belo jogo a França. A França fez um bom jogo, 4-1. Eu gosto de ver o futebol arte, né? Eu gosto de ver o futebol no esplendor do esporte mesmo, né? Não na agressividade. A gente já percebe que os europeus são menos agressivos, né? Sim, sim. Né? Tem uma preocupação maior com o futebol mesmo, com o qual esporte e tal. Com o passe certeiro, né? Boa noite, Guto. Fala uma reportagem sobre o recapeamento feito no entorno da Praça 8, na Jamil Zarif, na altura do Atacadista Açaí. André Siqueira. Fala, André. Tudo bem? Obrigado pela audiência. André, eu passo com frequência nessa região, aliás, todo dia, na verdade. Passei hoje pela manhã. Eu ainda não fiz porque eu não acredito que tenha terminado. Não é possível que vai ficar daquele jeito. Não, é de verdade. Só foi boa, você recusa a acreditar? Já está lá um mês, 2 meses ali fazendo a obra. O asfalto totalmente irregular, um asfalto que, na minha opinião, não estava ruim, não estava na hora de trocar. Eu conheço outros pontos da cidade que estão muito mais necessitados. Mas, enfim, começaram a fazer, perceba até uma modernização das sarjetas e guias ali na Jamil João Zarif, mas aquele bobo lá da Praça 8 de dezembro tá horrível. Não acredito que vai ficar daquele jeito, mas vamos aguardar mais um pouco. Se não resolver, a gente vai fazer a reportagem. Lembrei de uma bomba agora para você e para todo mundo na audiência. Você imagina quantos refugiados nós temos hoje lá no aeroporto de Guarulhos, não? São 284? Exatamente. E, pasmem, a ONG que a Prefeitura de Guarulhos contratou para abrigar desistiu. Ô, louco. É muito séria a situação, muito grave, hein? Então, aquela situação lá atrás, que já era horrível, está pior agora, hoje. Quase 300 afegãos lá, refugiados, e a ONG que a Prefeitura anunciou, que ia abrigar, que ia resolver, a ONG desistiu. Vai vendo. Então, uma situação muito séria. Isso, inclusive, foi tema de algumas manifestações na Câmara Municipal na última sessão. O vereador Lamé falando sobre isso. Se eu não me engano, o vereador... Eu vou me recordar o nome dele daqui a pouco, também puxou esse assunto para falar sobre esse tema. Inclusive, o secretário de Assistência Social foi até Roraima participar de um treinamento lá para poder aprender como lidar com essas situações. Mas essa ONG aí, por ter desistido, a gente vai procurar apurar os motivos, né? Mas é bem complicado. Eu queria entender quem é que traz esses refugiados aqui para o Brasil e larga lá no aeroporto. Isso que eu queria entender. Quem é que está fazendo isso? Deve ter alguma coisa a ver com o governo federal, né? Para poder dar a autorização, né? E larga lá? Tem que ter um acolhimento. Como é que eles são? Como é que eles embarcam para o Brasil? Chegam aqui, não tem, a Deus dará? Isso é abandono, gente. Exatamente. Estranho, muito estranho. Eu acho que as autoridades de Guarulhos deveriam se movimentar. Hein? Como é que, porque está sobrando aqui em Guarulhos. Olha, quase 300 pessoas passando fome ali. Não tem onde dormir, não tem onde tomar banho. Uma coisa subhumana. Horrível. Está escrito lá ou não enxergo, não? Aqui no Continental 2 está essa palhaçada de acabar a energia, é o sinal de qualquer chuvinha. E demorou muito para consertarem, viu? Domingo acabou por volta das 8 horas e só retornou às 14 horas. Quem é que escreveu? Lilian? Da Lilian. Olha, o Valdomiro Ramos, aliás, o Valdomiro Ramos se filiou ao PSB, hein? Novidade, hein? Socialista desde criancinha agora. Ele disse para mim que não é candidato a vereador, não. Será? Sei lá. Meu amigo, esse tema dos refugiados está complicado. Marcelo Lousada. Complicado não, eu queria entender quem é que traz. Ué, ninguém entra no avião sozinho e vem para cá, para o Brasil, sem autorização. Queria entender quem é que está promovendo isso. Lembrei aqui o nome do vereador André Alves, ele que também puxou esse tema lá na Câmara Municipal na segunda-feira. Tá igual a Avenida José Brumati. Quando terminar, tem que começar. Ana Lúcia Sensi. Aliás, me falaram que aquela Avenida Santos Dumont não terminou até hoje, né? 100% não, né? Parece que a gente vive umas situações que as obras nunca terminam de fato, né? Eu não sei, esse pessoal da Gutilândia acho que vive num mundo encantado, né? Não sei, rapaz. A cidade cheia de problemas, aí eles ficam fazendo quermesse do Bosque Maia, vão fazer show lá no Shopping Quebrado. E um outro problema que é sério, e a gente precisa chamar a atenção, aliás, aproveitar para dar um retorno aqui de uma pauta que a gente trata desde o começo do ano, que são em relação à poda de árvores, né? Choveu bastante nesse final de semana, inclusive a cidade registrou algumas quedas de árvore,
e ainda não há uma eficiência nesse serviço de poda de árvores. Eu já conversei com o vereador Thiago Surfista, que é secretário de Meio Ambiente, eu percebo o esforço, mas é um problema que tem que ser resolvido, né? Precisa ter mais investimento. Você falou que não há eficiência de serviço, não há esse serviço em Guarulhos. Por exemplo, essa árvore aqui, ó, é na rua Cassiano Gomes, lá no Jardim Acácio. O Gideão pediu a poda dela no dia 8 de dezembro de 2021. Aí passou 4 meses, não conseguia, entrou em contato, aí a gente fez uma reportagem, né? No dia 22 de fevereiro, a prefeitura, o biólogo da prefeitura deu autorização para a poda. No dia 22 de junho, a prefeitura disse que em breve iria fazer a poda. A poda foi feita hoje. Em novembro. Foi feita hoje. Pô. Mas enfim, agradece, registra que está sendo feito, né? A gente agradece. Mas estou surpreso. E faz esse registro, embora, segundo ele, não tenha resolvido por completo, porque ela deveria ser suprimida porque as raízes estão afetando tanto o patrimônio público quanto o privado. Mas foi feito ali algum tipo de reparo e a gente também tem que saber reconhecer e agradecer quando é feito. Mas precisa ter mais eficiência para que o cidadão tenha um atendimento de maneira natural, né? Sem precisar recorrer a vereador, a imprensa. O Marcelo Lousada entende bem do aeroporto, ele opera lá com importação e exportação. Ah, sim. Ele está falando, não, quem traz os refugiados são os próprios compatriotas que estão aqui. Não duvido, não duvido. O prefeito Neftali tinha razão por não querer o aeroporto em Guarulhos. Não, quem não queria... Permita discordar também se isso aí seria, se ele não queria isso mesmo. Não, quem não queria o aeroporto em Guarulhos era o Canquise, vereador Canquise, não era isso? Que eu me lembro, Dagner, era o vereador Canquise. Eu morava no Jardim Presidente Dutra na época. Alguma coisa a ver com o Alexandre Kise, não? O pai dele. Ah, tá. O vereador Canquise, que era dono do supermercado lá no Presidente Dutra. Mas eu creio que não. Acho que o aeroporto ele traz bastante desenvolvimento, traz emprego. O que falta, de repente, é ter uma articulação melhor com o governo federal. Aliás, tem uma bola aí que o próprio Sebastião Alemão levantou com relação àquela ponte que dá acesso ao aeroporto ali pela Jamil João Zarif. Vão ter que abrir. Agora é um novo presidente da República eleito, é o Lula, o Alencar, parece que vai ter bastante força desse governo, deputado federal também do PT. Quem sabe, por conta dessa articulação com a cidade de Guarulhos, consiga reabrir aquilo ali, porque vai facilitar a vida do trabalhador, facilitar a vida do morador, liberar o caminho, porque não é um absurdo você cercear o direito do cidadão caminhar por ali. Você lembra quem foi o presidente da Infraero aqui, no aeroporto? Superintendente? O Chueire. Miguel Chueire. Eu acho que o Alencar vai indicar. Inclusive, isso não é errado, é da política, né? O Alencar é político, ele deve ser candidato a prefeito, ou pelo menos caminha nesse sentido. Se ele conseguir fazer esse gol de abrir aquilo ali, é uma bela de uma bandeira para ele, com toda aquela população da região do São João, Seródio, a região ali do Malvinas também, e até do Taboão, que pega ali, muita gente trabalha no aeroporto e precisa circular. Então, cortar caminho para fugir da Marginal Baquerivu e sair na Dutra. Você sabe que eu estou até pensando aqui, será que o Alencar vai continuar deputado federal ou vai assumir algum cargo estratégico no governo federal? Não sei. Ele foi um deputado de oposição agora ao governo Bolsonaro e bastante aguerrido, né? Talvez o presidente da República eleito precise de ter um deputado lá com a capacidade dele de fazer os debates. O líder do governo, talvez. Mas, de repente, ele já foi secretário também de governo, não foi? Do Almeida. O primeiro. Sei não. Registrar hoje, Pedro, que daqui a pouco, às 19 horas, daqui a pouquinho mesmo, daqui a 8 minutos, tem reunião do Consegue Bom Clima, às 19 horas, na rua Mandaguari, 124. O Ricardo Nascimento está sempre enviando o convite. As reuniões deles são sempre às terças, e sempre às terças eu estou no radar, então não consigo ir em todas. Mas acho que é um trabalho importante, tem que ter mais consegues para ter essa aproximação entre a comunidade e as forças policiais. Sejam os delegados da área, os policiais militares, os comandantes daquelas regiões, para que haja um maior entendimento e que a polícia passe a ter, principalmente nessas regiões de bairro, um caráter mais comunitário até do que somente combativo. Acho que passa uma sensação de segurança muito maior e cria uma convivência melhor tanto entre o policial e os moradores e comerciantes da região. Não queria o aeroporto em Guarulhos? Queria saber onde muitos guarulhenses estariam trabalhando se não fosse o aeroporto, Marcelo Lousada. O aeroporto tem um lado bom e um lado ruim, né? Muito impacto ambiental também. Apesar que eu fico imaginando o seguinte, viu, Marcelo? Eu conheci toda aquela região antes do aeroporto. Eu imagino o que teria de ocupação naquela área hoje em dia se não fosse o aeroporto. Já tem, né? Imagina, ali atrás do aeroporto tem a Malvina, tem um... O que eu acho que deve ter é uma relação melhor, onde a cidade, onde o aeroporto não seja como um Vaticano dentro da cidade de Guarulhos. Como é a base aérea, né? Exatamente. Né? Aliás, que não tem mais sentido é a base aérea em Guarulhos.
De aérea não tem nada. É uma que base Tem terrestre. que se integrar mais com a cidade, né? Oferecer mais para a Mas cidade. você já Um viu? espaço maravilhoso. A cidade poderia aproveitar melhor aquele espaço. Cidadãos da cidade. Qual é a função da base aérea lá hoje? Pedro, eu acho que não é porque não tem que ela. Acho que deveria passar a ter mais investimento na defesa, em equipamento militar, em ciência e tecnologia militar. É que também o governo federal não faz a sua parte. Mas se tem aquela área, ela poderia ser revitalizada para a defesa mesmo. A base aérea devia ceder, no mínimo, ampliação na Avenida Monteiro Lobato. Seria um mínimo fazer pela cidade. Sim. Né? Sim, isso é certeza. Ô, Guto, o que eu ia te perguntar? Ah, rapaz, impressão minha. Onde é que anda o tiro de guerra de Guarulhos? O tiro de guerra está no mesmo local, até onde eu estou sabendo, que ali próximo ao viaduto. Sei, lá na Várzea do Palácio. Isso, na Várzea do Palácio. Mas eu nunca mais vi soldado do tiro de guerra na rua. De vez em quando eu vejo um passando. Você vê? Inclusive no condomínio onde eu moro, esses dias eram 6 horas da manhã, eu saindo, 5h40 da manhã, eu saindo para ir trabalhar. E o soldadinho estava saindo lá toda a pluma. Tava um frio danado e ele só com o jalequinho dele lá. Faz muito tempo que eu não vejo nenhum récu lá do tiro de guerra. Silvio Carlos, boa noite, Silvio. Boa noite, Cleiton também, que está na audiência aí, amigo Cleiton. O que o Marcelo escreveu, produção? Fazia mais sentido o quê? Bem lembrado, a base aérea? Deve ser isso, né? E registrar também, Pedro, para a audiência do Radar Notícias, chamar a atenção para quem nos acompanha, os casos de Covid aumentaram em 385% no mês de outubro na cidade de Guarulhos. Então é importante a população que ainda não está com as suas doses de vacinação em dia, corre lá, faz um esforço. Eu sei que é chato, porque às vezes tem uma reação, você fica 2 dias ali meio mal, mas é você prevenir para não deixar esse vírus voltar com força, porque tem novas variantes aí, hein? Eu vou dar uma sugestão amanhã para o presidente da Câmara, o Martelo, hein? Exigir comprovante de vacinação para entrar no plenário. Interessante. Tem que estar em dia a vacina. Tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Porque é uma questão de saúde coletiva, né? Não é só uma questão individual. Exatamente. Tudo bem, você não quer tomar vacina, então você não entra. Exatamente. Acabou. Né? Eu acho que está na hora. Aliás, os empregadores também têm que exigir, pelo menos para você saber, né? No mínimo você saber. Não é que você pode obrigar o cara a tomar vacina, mas você pode obrigar ele a apresentar um atestado de vacinação. Bom, o que mais, ô Guto? Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos está organizando a campanha Natal Sem Fome, arrecadando alimentos aí entre os trabalhadores que têm condição e entre os empresários. Já é o 2º ano passado eles fizeram também, conseguiram ajudar aí centenas de famílias por meio de entidades e igrejas que fazem trabalhos sociais. O sindicato orienta quem puder doar, que ou entrega ali no ponto de entrega na rua Harry Simmons, 202, ou então na rua Galáxia 126, que é no Primaveras no Clube, ou aqui na sede do sindicato, no centro de Guarulhos. Presidente Cabeça, mandar um abraço para o Cabeça, está sempre acompanhando o Radar de Notícias. E Pedro, daqui a poucos dias temos mais um feriado aí, que será aniversário da cidade de Guarulhos, 462 anos de história. Guarulhos completa aniversário, será uma quinta-feira, muito provavelmente um feriado prolongado, não é, Pedro? Sim, só para os guarulhenses. É verdade, comentava com a minha irmã essa semana, ela morava em Guarulhos, não mora mais, tem um feriadinho prolongado. Um bom feriado para viajar, porque aí os preços não estão altos, né? Exatamente. Beneficia aí os cidadãos guarulhenses. Vamos aproveitar e viajar, é isso aí. E por fim, Pedro, hoje é o Dia do Músico, e no Dia do Músico o Brasil perdeu Erasmo Carlos, o Tremendão, e também o mundo, né, a América Latina, o Pablo Milanés, que é aquele autor cubano, né, cantor cubano, compositor, que canta a música Eternamente Yolanda. É só Yolanda o nome, né? Muita gente vai conhecer. Júlia Moraes falou, estou vacinada e continuo usando máscara. Perfeito. Vacinas deveriam ser obrigatórias, Clóvis Biso, concordo. Era antigamente, né? Na época dos militares era obrigatório. Ninguém reclamava, lembra disso? Não lembro. Pô, como não? Você não estudou na época da ditadura? Eu estudei. Na escola, fila e vacina, meu. Não tinha choro, não. Não tinha essa de criança, mamãe não quero ver, rapaz. Essa informação aí, ó. Boa noite. Na minha época, 1987, a FAB incorporava 369 homens. Hoje, nem 90. Márcio Oliveira. Interessante, né? Rapaz, mas não estou vendo mais soldados da base aérea, do tiro de guerra. O que é que o Marcelo escreveu da base aérea aí? Vamos lá, dá tempo. A base aérea fazia sentido quando a Infraero administrava o aeroporto de Guarulhos. Vários cargos de chefia com superintendência, verdade, eu fui lá, eram oferecidos para oficiais. Verdade, Marcelo, eu fui uma vez com o Eloy Pietá, em 1989, hein? Eloy Pietá era o presidente da Câmara, nós fomos visitar lá a Infraero, mas chegamos lá, só tinha general de pijama lá, general não, brigadeiro, né? Só tinha militar da aeronáutica.
Tudo de terno e gravata, mas era tudo militar. Pedro da Voz, a causa animal. O Geleia postou um vídeo com o Guti que até 2024 vai ter hospital público veterinário, é isso? Guarulhos não consegue nem manter um departamento de proteção animal. Ana Lúcia Sensini. Olha, o Geleia, nós conversamos essa semana na Câmara, segunda, né? Não, hoje é terça, foi sexta-feira. Quarta-feira. Ele está crente que em 2024 saiu o seu hospital. No orçamento de 2023 não consta. Agora, não seria a primeira promessa que o Guti ia quebrar, né? Sem contar que hoje quase não se está empardado na rua devido à falta de segurança. Ah, tem isso também. Ah, Márcio Oliveira, que você matou a charada, hein? Antigamente eu lembro que tinha até falso militar, lembra disso? Para andar de ônibus de graça. Sabia disso? Tinha uns caras que iam comprar farda da aeronáutica, do exército, da PM. Hoje em dia tem o cara que tem farda na lava escondido. Infelizmente. O que é que vocês podem comentar do Alencar sendo nomeado na equipe de transição? Ele segue se fortalecendo na disputa? Certeza, ô Cleiton. Demonstra muita força. Muita força. Muita força. O candidato do PT, para mim, já está definido. Nós vamos saber quem é o candidato da direita e quem é o candidato do centro. Serão por aí. Vamos embora. Vamos lá. Ponto final. Até amanhã, se Deus quiser.